Bem, não podemos negar que quando Israel ele enfrentou sozinho, sem os Estados Unidos, os países árabes que o atacaram pelo norte, pelo leste, oeste e sul, naquele tempo Israel ele venceu sozinho, lutando por 4 frentes contra vários inimigos ao mesmo tempo. Eram países que já estavam organizados ali naquela região. Por incrível que pareça, na Guerra da Independência de 1948, Israel venceu vários países sozinho. E não teve participação nenhuma dos Estados Unidos, enviando caças, porta-aviões e soldados para aquela região para ajudar Israel. Israel venceu. Uma guerra que ele enfrentou 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, descendente de pessoas que foram mortas pelos nazistas. Nós vemos ali um Israel forte, um Israel que não tinha a força aérea que tem hoje, um Israel que não tinha, Israel não tinha nem força aérea. Estava começando exatamente naquele momento. Israel não tinha um exército equipado e organizado, bem treinado. O que Israel tinha eram judeus que saíram da Espanha e falavam espanhol, enquanto outro falava português porque tinha saído de Portugal. Judeus que tinham chegado da Rússia para o novo Israel e falava russo, judeus ucranianos, falavam ucraniano, uma verdadeira torre de Babel. Judeus árabes que falavam árabe, judeus que tinham saído de países árabes por causa da perseguição, que tinham chegado recentemente naquela região. E como a gente observa, gente, ali era uma verdadeira torre de Babel. E Israel conseguiu vencer. Agora eu pergunto, como é que se dava o comando se o judeu de origem espanhola não entendia o russo? E se o judeu de origem russa, não entendia o judeu que tinha saído lá da Península Ibérica, de Portugal, e falava português? Como é que se dava o comando para um judeu árabe que falava árabe, no momento em que o hebraico ainda não era a língua falada em Israel, era uma língua que estava sendo ressuscitada aos poucos? Cada judeu falava a língua do país de origem, do país de onde tinha saído. Então você bota aí, a Judéia é destruída no ano 70 depois da Era Comum. No ano 70. No ano 100 depois da Era Comum, lá se foram 30 anos. 30 anos. Que os judeus da época tinham sido expulsos da Judéia. A Judéia foi destruída no ano 70 e aquela terra foi chamada de Palestina, porque o imperador romano ele quis apagar a memória do nosso povo israelita da face da terra. Então ele ordenou que aquela área, aquela região da Judéia não fosse mais chamada Judéia, que seria terra dos judeus, Judéia, terra dos judeus, mas sim Palestina, terra dos filisteus. E desde o ano 70, aquela região foi chamada de Palestina, porque os imperadores romanos queriam apagar a memória do nosso povo para sempre, né? Então, imagine você, do ano 70, depois da Era Comum, desde o ataque do Império Romano e a destruição da Judéia, até o ano de 1948, são quase 2 milênios. Nenhum judeu falava mais hebraico. Nenhum judeu era mais
de origem da Judéia, era de origem russa, de origem ucraniana, de origem de vários países, menos da Judéia, porque foram expulsos e falavam a língua do país onde nasceram, cresceram, viveram e de onde dos países onde foi gerado por seus antepassados. Então, Hitler, ele não matou gringos, ele não matou estrangeiros, ele matou cidadãos alemães, porque os judeus que Hitler matou eram alemães que nasceram e cresceram na Alemanha. Gerações e gerações nasceram e cresceram na Alemanha, e eram cidadãos alemães, e Hitler não matou estrangeiros, ele matou cidadãos alemães simplesmente porque eram cidadãos alemães de origem judaica. Então, Hitler, através do seu ódio, ele matou, os nazistas matou 6 milhões de judeus, juntando com os países ocupados, como Polônia e países aliados. Então, os judeus que não eram alemães, eram de outras nacionalidades, eram levados para os campos de concentrações e mortos. Então imagine você, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial termina. 2 anos depois, as Nações Unidas viram que, depois de criadas as Nações Unidas, viram que o que aconteceu ao povo judeu espalhado pelo mundo, e resolveu ali uma reunião dar um pedaço de terra para os judeus que estavam espalhados pelo mundo. Judeus que não tinham um território, mas segundo o que está escrito no livro sagrado, a terra ali chamada Palestina, na verdade não era Palestina, mas era Judéia. E então, a resolução da ONU resolveu entregar um pedaço daquela terra para os recém-chegados judeus naquela região. Naquele tempo, aquela região estava sob o domínio da Grã-Bretanha, e então foi decidido dar uma parte aos judeus que estavam espalhados pelo mundo. E por isso, desde o ano de 1947, uma imigração em massa gigantesca de judeus ia chegando ali naquela região. Desde o tempo de Theodor Herzl, que publicou um livro falando sobre o sionismo, porque sionismo nada mais é do que o reconhecimento do que o povo israelita, de que o povo judeu, ele tem um território, tinha um território que era deles e que tinha que ser devolvido novamente. Foi assim que aconteceu na resolução da ONU, quando realmente chegaram à conclusão que aquilo ali não se chamava Palestina, coisa nenhuma, mas anteriormente era a terra da Judéia e pertencia ao povo judeu. E depois, realmente, de 6 milhões de judeus mortos, então as Nações Unidas resolveram dar um pedaço de terra para o nosso povo, né, que estava espalhado pelo mundo. Foi quando os árabes da área disseram que não, que aquela terra era deles, que pertencia a eles, e que não iria dividir aquele pedaço de terra com o nosso povo judeu. Chegando o momento de eles ameaçarem realmente terminar com o que Hitler começou. Quer dizer, vamos afogar no mar Mediterrâneo o restante dos judeus que Hitler não conseguiu eliminar. Foi assim que os árabes falaram, os árabes da época, e que
exatamente os árabes que se denominavam palestinos, começaram a se denominar palestinos, mas eles eram de origem egípcia e de outros países também, de origem de outros países árabes. Não existia um povo palestino. E chegando realmente o momento em que a Grã-Bretanha concordou realmente com a resolução da ONU para que realmente um pedaço daquela área onde anteriormente era a Judéia fosse entregue de volta ao nosso povo judeu, e se preparou realmente para ser retirado dali. Enquanto o nosso povo israelita se preparava para proclamar a existência de um Estado judeu, a outra parte foi dada aos árabes que se autodenominavam palestinos, para ser ali, no mesmo dia, proclamado um Estado palestino, como dizem eles. Mas já estavam todos combinados, Líbano e Síria do norte, no norte, os próprios árabes que se autodenominavam palestinos ao leste, ao oeste, a Jordânia, a própria Arábia Saudita, ao sul, o Egito. No dia 14 de maio de 1948, quando Israel declara a existência, ou seja, o nosso povo recém-chegado, nosso povo israelita, como falei anteriormente, um falando alemão, outro falando húngaro, outro falando francês, outro falando italiano, outro falando espanhol, outro falando português, outro falando outras línguas, como a língua árabe, porque eram de origem árabe, e muito não se entendia direito um ao outro. É por isso que até hoje o israelense fala mais de uma língua. Então, chegando aquele dia em que o hebraico ainda não existia, ainda estava sendo ressuscitado ainda, chegando aquele dia de 14 de maio de 1948, quando Israel declarou, o nosso povo israelita declarou a existência de Israel, ele foi atacado por todos os lados, norte, sul, leste e oeste, e não teve ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não enviou aviões de guerra, não enviou porta-aviões, não enviou soldados. Israel teve que lutar sozinho e venceu. E como disse um dos primeiros ministros de Israel, Ben Gurion, que mora em Israel e diz que não acredita em milagre está mentindo. Realmente quem acha, quem lê a história da Guerra da Independência e não acredita que a vitória de Israel não foi um milagre, também está mentindo. Porque não tem como Israel, recém-chegado, que ainda não tinha um exército estruturado, não tinha marinha, não tinha aeronáutica, ou seja, não tinha força aérea, não era um país organizado, ele estava nascendo naquele momento, é atacado e realmente vence os seus inimigos. Como é que Israel vence vários países ao mesmo tempo, guerreou contra vários países ao mesmo tempo? E ali eu vejo como realmente algo sobrenatural, algo de Deus. Ali era realmente o nosso povo judeu que tinha saído de diversos países do mundo e voltado para a terra de Israel, para a Terra Santa, e ali realmente eles estavam espiritualizados, estavam se pegando com Deus, estavam elevados espiritualmente, principalmente por lembrarem dos seus pais que foram mortos, dos avós, dos bisavós, amigos, conhecidos, parentes foram mortos pelos nazistas. Então eles estavam espiritualizados e tementes a Deus. E o que nós vemos é uma guerra milagrosa, ou seja, uma vitória milagrosa de Israel na Guerra da Independência de 1948. Então Israel venceu, sozinho. E não tinha ajuda dos Estados Unidos como está tendo hoje. Aí chega a Guerra de 1967, os países árabes acharam que foi sorte. Acharam que foi sorte. Mas, pelo que vemos, Allah era sionista. Eu acho que
Naquele tempo lá não foi pelos árabes, foi por Israel. Então em 1967, novamente Israel é atacado pelo norte, sul, leste e oeste. Novamente vence milagrosamente uma segunda guerra mundial, uma segunda guerra contra Israel, e não tinha ali os Estados Unidos. Estados Unidos não tinha enviado aviões, nem porta-aviões, nem soldados para ajudar Israel. Israel lutou sozinho e venceu os árabes ao seu redor, milagrosamente. Quem diz que isso não foi milagre está mentindo. Quem não reconhece isso como um grande milagre realmente está negando a realidade e não está falando a verdade. Porque cercado pelos vizinhos, sendo espremido por todos os lados, Israel vence milagrosamente a guerra de 1967. Novamente Israel é vitorioso. Anos se passam e em 1973, novamente Israel é atacado por todos os lados. Milagrosamente Israel novamente vence vários países sozinho, sem ajuda dos Estados Unidos. Israel ali estava espiritualizado, então nós vemos aí, será que tem importância ou não a espiritualidade? É só olhar para o Israel da Guerra da Independência, da Guerra de 1967, da Guerra de 1973, onde ele ganhou também a guerra contra os países árabes sozinho. Lutou sozinho e venceu. Então, nós vemos que ali Israel estava espiritualizado ainda. Pois Israel começa a se ocidentalizar. Muitos israelenses não concordam que Israel seja um país ocidentalizado e tolere coisas como, por exemplo, profanação à Terra Santa, ou seja, a cidade santa de Jerusalém. Então, é fácil ver passeata dos fornicários em plena cidade de Jerusalém, onde religiosos ali dizem isso é falta de respeito, isso é profanação. Mas em vez do governo de Israel ordenar que os fornicários sejam tirados dali, porque ali é um local religioso, já que eles não querem ser religiosos, não respeitam a religião, não tem que estar fazendo ali, porque eles estão profanando uma cidade sagrada. Então religiosos se levantam, apanham da polícia israelense, judeus praticantes protestam e são arrastados pelas pernas, pelos braços, são presos, são até espancados, porque protestavam e protestam até hoje contra passeata, né, a parada dos fornicários em Jerusalém, um local sagrado. Então eu pergunto, vale a pena Israel se ocidentalizar e perder sua espiritualidade? Porque a gente vê nas guerras anteriores que Israel venceu os seus inimigos sozinho e não teve ajuda dos Estados Unidos. Não teve ajuda dos americanos. Pelo menos em termos de aviões, envio de soldados e outros meios. Israel lutou sozinho contra os seus inimigos e venceu vários países ao mesmo tempo, e isso é um milagre. E depois Israel fica perdendo a sua espiritualidade, se tornando cada vez mais um país secular, um país onde religioso não pode protestar contra a profanação aos locais sagrados, porque apanham. Vemos aí o que aconteceu anterior ao ato. Vemos aí o que aconteceu antes de Israel atacar o Hezbollah na faixa de Gaza. Vemos que parece que ali estava faltando um escudo divino, porque era Shemini Atzeret, era final de Sukkot. E o que nós observamos é que existiam muitos religiosos reunidos, dançando, festejando a Deus, invocando
ao Criador, bendito seja Ele. Enquanto isso, existia uma festa rave em um feriado religioso, onde tinha até mesmo a estátua de Buda. E uma festa desrespeitosa para a data que era a data de Shemini Atzeret, final de Sukkot. E o que nós vemos é que o Hamas não atacou os religiosos, não atingiu os religiosos que estavam praticando a religião, e se voltando para Deus, se elevando espiritualmente. Incrível que pareça, parece que a porta estava aberta ali. O único local que estava sem o escudo de Deus, o escudo divino, exatamente o local onde estava havendo a festa rave. E mais de 1.000 pessoas foram assassinadas ali pelo Hamas. O país que apoia a parada dos fornicários tem aí uma invasão por terra do Hamas que mata mais de 1.000 pessoas. E não eram religiosos praticantes, eram pessoas irreverentes que não tinham um pingo de respeito por Deus e pelo dia sagrado que era aquele, que era um feriado religioso. E eu já vejo ali a dificuldade de Israel, que se você chega em Tel Aviv, você tem locais reservados, e tem um local que é somente para os fornicários. Você vê o privilégio que o Ocidente dá para os fornicários, e parece que Deus diz assim: olha, eu estou virando as costas para vocês. Eu estou encruzando os braços para vocês. Quando esse tipo de coisa, esse tipo de privilégio não era dado para fornicários e para profanadores. Então já vemos aí, no ataque do Hezbollah, uma invasão por terra de um grupinho. Que fez o estrago que fez. Aí eu vejo a fraqueza de Israel, vejo a ausência de Deus se ausentando de Israel, quando eu vejo também que parece que Alá está deixando de ser sionista, quando Alá está deixando realmente de apoiar Israel, quando Israel tem dificuldade de vencer um grupinho chamado Hamas. Depois a gente vê Israel com uma grande dificuldade de vencer um outro grupinho chamado Hezbollah. Incrível que pareça. E quando nós olhamos mais adiante, nós vemos aí um ataque ou seja, uma guerra entre Irã e Israel, naquela guerra dos 12 dias, que se não fosse os Estados Unidos, Israel já era. Então eu vejo aí a ausência de Deus. E se Alá era sionista naquele tempo, eu acho que Alá está deixando de ser sionista, está deixando de apoiar Israel. Porque se nós olharmos para hoje, naquela guerra dos 12 dias, Israel teria sido destruído pelo Irã se não fossem os Estados Unidos. Se nós olhamos para hoje, na guerra atual que está havendo agora, naquele tempo Israel venceu sozinho, não precisou dos Estados Unidos. Na guerra da independência, da guerra de 1967 e na guerra de 1973. E agora Israel, mesmo com a ajuda dos Estados Unidos, com vários porta-aviões, que são na verdade pista de pousos para os jatos, para os caças americanos, dentro do mar, no oceano. E mesmo com tantos caças americanos, mesmo com tantas bases americanas ao redor do Irã, mesmo com tanto apoio americano, com B-52, B-2, além de jatos diversos, como F-16 e outros, com o A-10, dando cobertura,
nós vemos aí a grande dificuldade que está havendo para Israel e os Estados Unidos vencer o Irã. Irã agora parece que está se invertendo. Israel venceu sozinho a guerra contra vários países. Agora o Irã está vencendo sozinho, ou seja, está encarando, pelo menos até o momento, o Irã não caiu. Está encarando sozinho os Estados Unidos, que é a maior potência bélica mundial. E que nós vemos o que? Anteriormente, antes de Israel atacar a faixa de Gaza, ou seja, antes do Hamas atacar Israel. Israel tinha o terceiro exército melhor do mundo, era considerado o terceiro exército melhor do mundo, devido às guerras anteriores que ele venceu sozinho. Terceiro exército melhor do mundo era o exército israelense, mas perdeu essa posição porque teve dificuldade de vencer o Hamas, teve dificuldade de vencer, está tendo dificuldade de vencer para vencer o Hezbollah. E se não fosse os Estados Unidos hoje, com porta-aviões, caças diversos, bases aéreas ao redor, o Irã está cercado de bases aéreas americanas. E sozinho já atingiu várias bases aéreas americanas. E várias bases aéreas americanas já foram esvaziadas para a segurança dos soldados. Então, onde está Deus agora? Onde está Deus em Israel? Será que vale a pena perder a espiritualidade? Será que realmente a espiritualidade não tem valor algum, não tem importância alguma? Espiritualidade não tem, sabe, não importa. Você seja secular e realmente você enfrenta sozinho. O que aparece que aconteceu com Shimshon, né, o Sansão, que chamam Sansão, traduzem Sansão, tinha sua espiritualidade de vencer inimigos mais fortes e mais numerosos do que ele. Perdeu a espiritualidade, perdeu para um grupinho de pessoas que chegaram ali. Porque quando Dalila dizia, os filisteus vêm sobre ti, Shimshon, ele se levantava e quebrava as cordas. Mas quando ele revelou sua fraqueza, que era aquela comunhão com Deus, era um pacto que havia sido feito com Deus, ele fez feito um pacto para não quebrar de forma alguma. E se ele não quebrasse aquele pacto, Deus estaria com ele em todas as situações. No momento que ele revela para aquela mulher filisteia o segredo da sua força, que era a comunhão com Deus, era um pacto, uma aliança que tinha feito com Deus, de não cortar as tranças do seu cabelo. Quando ele revela para a mulher e a mulher corta, faz ele dormir. E depois que corta os cabelos de Sansão e grita, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele tenta, não consegue nem mais pocar as cordas com as quais ela tinha amarrado ele. Aí os filisteus chegam, um grupinho pequeno, que ele venceria no peteleco, né? Pega ele e leva ele ali espancado, chicoteado e levado para servir de espetáculo na arena dos filisteus. Tem um arrependimento, os cabelos começam a crescer novamente, ele se arrepende, invoca a Deus, Deus dá a última chance para ele, que resultou na morte dele e de muitos filisteus. Mas nós vemos Israel desse jeito, perdendo a espiritualidade e se orgulhando. Eu queria entender, porque às vezes fico ouvindo israelenses que de origem brasileira, os que recebeu cidadania israelense, que moram hoje em Israel, que faz live falando sobre, que faz vídeos e lives falando sobre o que está acontecendo. Eu queria entender por que essa preocupação tão grande com os fornicários mundialmente. Será que o número de fornicários é tão grande assim? É tão grande assim e Israel precisa tanto do apoio dos fornicários para existir,
Porque sempre Israel está sempre falando que vai e começa a dizer que Israel é o local onde tem a maior parada dos fornicários do mundo. Que se orgulha disso, que é o único país que apoia. E Israel está caindo. Então, parece que era melhor o Israel de 1948, onde as pessoas tinham espiritualidade, não se aceitava esse tipo de coisa. Mas quando Israel vai aceitando fornicários, profanando Jerusalém, o local sagrado, e outros locais sagrados, se orgulhando disso, onde Israel está falando, de repente começa a dizer que Israel é o único que tolera isso, que é o único que aceita, como se isso fosse um orgulho para eles. Se orgulham da maior parada fornicária do mundo. E a gente vê hoje, se não fosse os Estados Unidos, Israel já tinha sido destruído há muito tempo. E por que teria sido destruído? Olha o estrago que o Irã fez na Guerra dos 12 Dias. Olha o que o Irã teria causado em Israel se realmente não tivesse que dividir os seus mísseis entre Israel e os países árabes que apoiam os Estados Unidos. O Irã está de pé até o presente momento, não se dobrou e disse que não vai se dobrar. E o que nós vemos é um Israel enfraquecido. Sem espiritualidade, Israel não é Israel. Sem espiritualidade, Israel é um Israel fraco. Israel esse Israel não é Israel das guerras anteriores. Venceu vários países ao mesmo tempo e agora não está conseguindo enfrentar um país. Israel não está conseguindo bater de frente com o Irã, com ajuda americana. Caças e mais caças americanos dando cobertura e fazendo ataques em conjunto. Bases americanas ao redor do Irã, Bahrein, Emirados Árabes, Arábia Saudita, todos têm bases americanas. E o que nós estamos vendo aí, gente, é um Israel fraco. Esse não é Israel anteriormente, e a gente vê que a espiritualidade tem sim importância. A espiritualidade de Yehoshua, que traduzem Josué, quando Moshe faleceu, que chama Moisés, Yehoshua, ele venceu os seus inimigos, em nome de Deus, com espiritualidade, e conquistou as terras que eram antigamente de Jacó, do terceiro patriarca. Nós vemos guerras vencidas por Davi, espiritualizado, um homem que fazia preces 3 vezes ao dia. Davi rezava 3 vezes ao dia, 3 vezes, e era um rei. E hoje nós vemos um Israel aí apoiando fornicação, dando apoio à fornicação, perdendo a espiritualidade. E aí a gente compara, tem importância ou não a espiritualidade? Se tu tem espiritualidade, se tu tem comunhão com Deus, se tu te eleva espiritualmente, vive realmente para teu Criador, bendito seja Ele. Em vez de espancar os religiosos que não aceitam a profanação de Jerusalém, por que não espanca os fornicários e expulsa de lá? Eu estou começando a achar que Jerusalém fica melhor nas mãos dos árabes do que nas mãos dos israelenses. Por que adianta destruir a mesquita de Al-Aqsa, reconstruir o Beit HaMikdash, o templo, o Beit HaMikdash, para depois os fornicários ir fazer a parada dos fornicários lá dentro, tirar foto, gravar vídeos, com gestos desrespeitosos, com roupas desrespeitosas, com atitudes desrespeitosas dentro do Beit HaMikdash. Eu duvido que essas pessoas, que os fornicários façam isso, se os árabes estiverem no comando lá. Eu acredito
Eu tenho certeza que os árabes não vão admitir esse tipo de coisa. Mas é o que eu vejo. Você pode discordar de mim, mas o Israel que tinha antes uma espiritualidade no auge e que hoje está com a espiritualidade em decadência, se tornando um país cada vez mais ocidentalizado e perdendo a espiritualidade, se tornando um país secular. Porque ainda que Israel diga que é um país judeu, na verdade Israel é um país secular, na verdade. Está perdendo cada dia, ou seja, está se tornando um país secular. Está perdendo a espiritualidade cada vez mais. E eu começo a duvidar realmente que esse Israel aí, começo a duvidar que esse Israel prevaleça por muito tempo. Eu estou começando a duvidar que esse Israel, quanto mais ele vai perdendo a espiritualidade, mais perto, eu acredito, mais perto está chegando do fim. Porque quanto mais perde a espiritualidade, quanto mais tenta agradar o mundo, Israel se enfraquece. Então, meu chapa, Israel venceu vários países ao mesmo tempo. Não foi um grupinho chamado Hezbollah, não. Foi um grupinho chamado Hamas. Venceu vários países ao mesmo tempo e não um país como o Irã. Apenas o Irã se levantando contra Israel, Israel com toda essa dificuldade. E sem os Estados Unidos, ele não existiria mais. Letra, Ruth.